Então vamos lá, nós vamos continuar daqui, ó. É, a entidade que não se dava conta de nossa presença em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Então olha só, eles analisando, ali o André Luiz analisando os dois, o encarnado que estava sendo obsediado e o espírito obsessor que estava ali junto com ele na cama, no leito do hospital ali, né? Então, ambos não se davam conta da presença do André Luiz e do Caldeirado, né? E ele fixava toda a atenção no doente, né? O obsessor fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa, né? Você vê que coisa, como é que a pessoa desce a um nível é, animalesco, né? Como é que nós podemos descer num nível primitivo, né? Vigiando a presa, como se estivesse vigiando a presa, né? Observei-lhe estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar a causa, sondando os pulmões, quando o Caldeirado me corrigiu sem afetação. Quer dizer, ele começou a observar uma ferida na região torácica do espírito, pelo que dá a entender, né? E aí ele se dispunha a investigar essa ferida, né? André Luiz, né? Aquela coisa de investigador, de médico, de pesquisador, né? Ele já queria investigar o que era aquela ferida, né? Sondando os pulmões do espírito. Quando o Caldeirado me corrigiu sem afetação, corrigiu o André Luiz, ó, trataremos da chaga no trabalho de assistência. Concentra as possibilidades da visão no cérebro. Por quê? Porque era o que o Caldeirado queria ensinar para ele naquele momento, né? Queria extrair uma lição importante ali do conhecimento do cérebro, que é muito importante. Tá? Decorridos alguns momentos, concluí que a configuração das peças e o ritmo vibratório tinha sobre os olhos dois cérebros quase idênticos. Então olha que interessante, né? Tirando a configuração de certas peças, né, das peças do cérebro, tá? E o ritmo vibratório, quer dizer que o cérebro espiritual é alguma coisa modificada, né, na configuração das peças ali no cérebro, como se fosse um aparelho, né, cujos detalhes anatômicos ali talvez sejam um pouco diferentes do ponto de vista espiritual com relação ao corpo, tá, pessoal? E também o ritmo vibratório, por quê? Porque o cérebro do espírito vibrava num ritmo diferente que o do encarnado. Poxa, mas peraí, cérebro do espírito? Como é que é isso? O espírito tem cérebro? Mas o cérebro não é da matéria, né? A gente não é do corpo, né? Quem acredita que só essa vida corporal, sim, né? Mas quando a gente acredita num espírito, num perispírito, que é o corpo do espírito, né? O corpo do espírito. E tem células nesse corpo do espírito também, nesse perispírito. E tem órgãos também. De tal modo que o corpo físico é uma cópia do perispírito. Só que é uma cópia imperfeita e de vibração diferente, constituída de material diferente. Ok, pessoal? Tá ficando claro? Tá dando para ouvir bem? Tá, né? Ok. Perfeito. Então vamos lá. É, então, continuando, né? Diferia o campo mental do desencarnado. Ó, era diferente o campo mental do desencarnado, revelando no corpo, revelando alguma superioridade no terreno da substância, tá? Então, em termos de substância, o André Luiz percebeu que era diferente. A substância, aquilo de que é constituído o cérebro
do espírito e o do encarnado, né? Então era uma substância, né? Alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Dá para entender, né? Dá para entender porque aqui na matéria a gente lida com um corpo mais grosseiro, né? Então dá para entender que o cérebro perispiritual é feito de uma substância mais leve, né? Alguma coisa menos obscura, né? Facilmente a gente entende isso aí. Tive a impressão de que se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, olha que interessante, se a gente lavasse o cérebro do encarnado e tirasse, expelisse os corpúsculos mais pesados do cérebro, né? Seria ele igual, ou seria ele quase igual em essência ao da entidade que eu mantinha sob exame. Quer dizer, os dois seriam quase iguais, né? O do encarnado e do desencarnado. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, né? Mais luz nos lobos frontais, aqui na testa, na frente, né? Principalmente. Menos luz no córtex motor, né? O resto ali do cérebro, a parte de associação, a parte motora, né? Que controla a visão, a audição, né? Os movimentos voluntários, tal. E quase nenhuma na medula espinhal, quer dizer, ao longo da medula, tá? Da coluna ali, né? Você pega a coluna, mas na verdade é a medula espinhal, né? Que é a substância que está dentro ali, substância nervosa, né? As ramificações nervosas que saem para todos os órgãos, até chegar na cauda equina. Sabia que nós temos uma cauda equina? Nós temos ali no final, na região do cóccix, no final, na região do cóccix, na região do osso sacro ali, né? Nós temos a chamada cauda equina, que é como se fosse uma crina de cavalo, de ramificações, né? Nervosas ali. Interessante isso, naquela região, né? Que é uma região muito importante, né? Até a Joana de Anjos ela fala no livro Ser Consciente, né? Seria a região, aquela região sacral, seria a região da energia Kundalini, né? Daquelas forças sexuais da alma que tem um grande poder, né? Na verdade, essa energia vai sendo despertada e vai alimentando, vai acendendo os outros chakras conforme nós vamos despertando essa energia, que deve ser despertada com cuidado, né? Trabalhada de uma forma cuidadosa, né? E ela vai potencializando todos os chakras, né? E porque tem a ver com toda essa ramificação nervosa, é uma área importante essa área aí, né? Mas veja bem, né? A Diana está dizendo, essa energia pode ser despertada de uma vez? Acredito que não, Diana. Acredito que não. Seria um processo, né? Nós podemos acelerar esse despertamento, mas é muito perigoso, tá? Deve ser despertado isso junto com o aperfeiçoamento moral, junto com o conhecimento, para economia da nossa energia, da nossa força psíquica, manter o equilíbrio nosso, para que nós não percamos o equilíbrio, né? Algumas práticas de meditação, Kundalini Yoga, né? Várias práticas relacionadas ao yoga trabalham essa energia e é interessante que realmente a gente vai ganhando um quantum de energia maior e tal, mas que despertar apenas energias não é todo o trabalho, e aí que pode se tornar perigoso muitas vezes. É perigoso você possuir sem saber utilizar, né? Então esse é o problema. Por isso que a gente deve ir com cuidado nessa área, despertando progressivamente, e também aperfeiçoando-se moralmente e intelectualmente. Um abraço, agradecido. Até a próxima. Tá?
para que não gere mais ansiedades, não gere mais angústias, não gere mais tormentos íntimos, né? Mas para que realmente surja de uma forma positiva no contexto da nossa vida, tá? Como um ganho, né, energético. Tá? Então vamos lá, vamos ver daqui a continuação, né? É, Então ele percebeu que haviam três regiões distintas e que havia a diferença de luminosidade, né? Maior no lobo frontal, menor no córtex motor e na região ali da medula espinhal, né? É quase apagado ali aquela região, tá? Então era bem menor a luminosidade, né? Aí talvez a pessoa, né? Se fosse uma pessoa também com uma outra condição, talvez até essa região fosse mais luminosa, tá? É que nesse caso específico aqui, para essa pessoa, essa região estava quase apagada, tá? Mas talvez não tenha que ser assim sempre. Os espíritos que já se divinizaram, né? Já evoluíram muito em termos de radiações, em termos de sentimento, emoção, amor, né? Conhecimento. Eles já acenderam de tal forma todo o organismo perispiritual deles, que todas as áreas nervosas, todo o organismo irradia luz, né? Então, isso aí vai mudando com o tempo, né? As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Tá? Interrompi o estudo comparativo depois de acurada perquirição e fixei Caldeirado em silenciosa interrogativa. O prestimoso mentor argumentou sorridente. Depois da morte física, o que há de mais surpreendente para nós é o reencontro da vida. Né? Então olha que coisa, né? O Caldeirado falou, depois da morte física, o que nos surpreende mais a gente é o reencontro com a vida. Né? A gente reencontra essa maravilha de continuidade, de possibilidades até maiores, né, do que aqui. Né? Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, o perispírito, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Então vamos lá. O perispírito, o que ele está dizendo assim, o perispírito, que é agora o corpo do espírito, né? Ele também é fruto do processo evolutivo. Nós não ganhamos um perispírito acabado, pronto, humano, aperfeiçoado na condição humana que nós estamos vivendo. Nós não ganhamos um perispírito dessa forma, já acabado, um veículo pronto, já com essa conformação humana, toda essa complexidade do corpo. Isso a gente vê muito claramente no livro Evolução em Dois Mundos. Não sei se vocês já leram Evolução em Dois Mundos, onde o André Luiz, através do Chico Xavier, é um dos livros mais profundos do André Luiz. O Evolução em Dois Mundos e o Mecanismos da Mediunidade. São os dois livros mais profundos do André Luiz, assim, mais técnicos, né? O Evolução em Dois Mundos, ele fala justamente de um curso que ele fez no plano espiritual sobre evolução, tal, né? E ele fala que ele conta todo o processo evolutivo que foi feito no plano material e no plano espiritual. Ou seja, o princípio espiritual, que é aquela sementinha de espírito, vamos pensar assim, aquele selfzinho, né? Aquele espírito imortal, aquele princípio espiritual, vamos dizer assim, ele foi estruturando o seu corpo, vamos dizer assim, no plano espiritual e foi estruturando o corpo físico. Ele foi se estruturando enquanto espírito fora do corpo, com o seu corpo espiritual, tá? O seu perispírito. Ah, Alexandre, mas então quer dizer que formiga tem perispírito? Mosquito tem perispírito? Tem, né? Assim como tem
corpo físico, né? Nós estamos falando que o corpo físico é cópia do perispírito. Então aquela formiga que está vivenciando com o corpinho físico dela, ela está vivenciando ali aquele corpo material que é representação física do corpo espiritual, tá? Que vai evoluindo, passando de etapa em etapa ao longo de milhares e milhares de anos. Na vida, nasceu no fundo dos oceanos, nós levamos muito tempo para subir até a superfície, tá? Nós nadamos até a superfície, levamos muito tempo. Não tem aqueles seres que nadam lá no fundo, nas regiões escuras dos oceanos, lá naquele, né? Então nós ficamos muito tempo lá para baixo, lá para os abismos lá do até que a gente subisse a superfície, né? Aí nós nadamos até a beira, até a borda dos mares, dos rios, né? Nós nos debatemos, olha só os períodos evolutivos, nós nos debatemos na lama, no charco, que nem caranguejo lá se debatendo no charco, né? Durante muito tempo, tá? Até criarmos instrumentos e pernas e jeitos de nos movimentar para irmos para as regiões da floresta, dos campos, para subir nas árvores, para... Gente, né? Vamos só resumir por aqui por enquanto, né? Porque esse é um assunto apaixonante, mas é uma viagem mesmo isso, né? A evolução. Só para resumir, né? Então, foram milhares e milhares de anos, tá? Se eu não me engano, o Emmanuel que fala, né? No A Caminho da Luz, ele fala que desde do lançamento do princípio espiritual sobre o planeta, como que essa semeadura no planeta, né? Lançado esses germes espirituais, né? Até eles lançarem o primeiro pensamento contínuo. Até lançarem o primeiro pensamento contínuo. Ou seja, chegar ao ponto, na condição mais evoluída, né? De ser humano ainda primitivo, lançar os primeiros pensamentos contínuos, né? Foram aproximadamente 150 mil séculos, diz Emmanuel. 150 mil séculos, né? Só isso. Né? Até a gente lançar o primeiro. Vocês estão preocupados se é velho, se é jovem, né? O pessoal não quer ficar velho. Nós já somos muito velhos, né? É que a gente não quer ficar velho no corpo aqui, né? Eu entendo. Mas espiritualmente nós somos muito antigos. Muito antigos, tá? Até nós chegarmos à complexidade que é o nosso corpo físico, gente, foi muito tempo, tá? Então, o perispírito foi se aperfeiçoando no plano espiritual e quando nós estávamos reencarnados, o perispírito moldava o corpo físico para nós reencarnarmos, né? O perispírito moldava e aperfeiçoava o corpo físico. Nós, enquanto espíritos que éramos e que somos em evolução, nós vamos assimilando os aprendizados, vamos mudando o perispírito e cada vez nós vamos criando corpos diferentes, corpos aperfeiçoados. Até hoje nós fazemos isso. Tem criança já nascendo sem siso, tem criança nascendo já sem canino, tem crianças, né, que já demonstram uma condição biológica diferente já. Nós não sabemos exatamente para que lado que a evolução vai, né? Mas que estão nascendo corpos diferentes. A minha esposa é professora de balé clássico, né, há muito tempo, e ela fala assim, olha, está nascendo pessoas muito diferentes. Está nascendo corpos muito diferentes, muito aprimorados, né? Estão nascendo corpos diferentes,
com capacidades, flexibilidade diferente, habilidades diferentes, está aperfeiçoando, né? Ela, como ela lida com o corpo, ela lida com jovens, crianças, né? Então ela está percebendo muita diferença, né? Cada vez mais, né? Né, Flor? A Diana já viu um bebê de 2 meses fazendo ruído como música, né? Pois é, 2 meses já. Ai, ai. Então, tem umas coisas que é difícil até pra gente entender, né? Mas é o espírito, né? O espírito que vai mostrando o seu potencial, né? É o espírito que vai mostrando a sua condição, né, pessoal? Cada vez mais cedo, né? Eles estão cada vez mais precoces, né? Então voltando aqui, é, tá. Aqui aprendemos que o organismo perispirítico, que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica após o sepulcro, é fruto igualmente do processo evolutivo. Tá? E continua evoluindo lá no plano espiritual. Quando reencarna, nós vamos mudando o perispírito, vai se aperfeiçoando. Nós temos que tirar as manchas do nosso perispírito. Né? O aperfeiçoamento moral, intelectual, né? Mental, emocional, vai provocando mudanças significativas no perispírito. Quando nós reencarnamos, nós já temos um corpo diferente, porque o perispírito já está aperfeiçoado. Tá? Não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão, diz aqui o Calderaro, né? Nós não somos aquele ser do criacionismo, né? E Deus fez o Adão e surgiu o Adão do limo da terra, assim, né? De uma vez, assim, né? Aquele Adão que apareceu, assim, que apareceu ali do limo da terra, né? De uma vez, assim, naquela visão criacionista, né? Naquela visão criacionista. E a Eva que saiu da costela do Adão, né? Então, são simbolismos. É verdade, né? É verdade, Ana. São simbolismos, né? Nasceu do limo da Terra porque nós somos os mesmos elementos do planeta. Até no livro dos Espíritos a gente vê os corpos do planeta são apropriados ao planeta, porque eles são feitos do material do planeta. Nós viemos do pó e para o pó voltaremos. Isso não tem nenhuma novidade para vocês. Opa, tem um barulhinho aqui, é aquela propaganda embaixo do pau-toque que faz um barulhinho ali. Né? Aqui, ó. Viu? Então, é isso aí, né? Então não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso. Quando eu quiser, quando vocês estiverem muito quietos aí, eu vou dar um, tá? Para vocês participarem mais aqui, né? Fazer que nem os professores antigamente, não era assim, Flor? Os professores, quando precisavam chamar atenção, batia na mesa lá, tocava o sininho lá, não é assim? Ai, ai. Aí, então, ó. Acorda, povo. Então vamos lá. Isso aqui é bom para de manhã, né? Quando o pessoal acorda, tá meio dormindo ainda, então você toca isso aqui. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Tá? Nós somos filhos de Deus, herdeiros dos séculos, né? Não foi de uma hora para outra, é um simbolismo. O Gênesis lá, né? É um simbolismo. Os 7 dias foram 7 eras que hoje a biologia estuda, a geologia estuda, tal, né? São 7 grandes eras, né? Então, dos dinossauros, lá das geleiras, não sei o quê. Então, é verdade, foram grandes eras, né? Só que ali está como 7 dias, né? 7 dias, né? O Adão e a Eva, desculpa aí, o Adão e a Eva, eles são representações também, são representações simbólicas
do arquétipo masculino e do arquétipo feminino. Desculpa aí, Poli, tá? Tá? Da representação do arquétipo, o modelo masculino e o modelo feminino, né? Representado no Adão e na Eva, né? Tá? Então vamos lá. Não há favoritismo no templo universal do Eterno, e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Tá? Então há favoritismo. Não tem uns que foram privilegiados e outros que foram desprivilegiados, não. De forma alguma, né? A crisálida de consciência que reside no cristal, olha só, a crisálida de consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Olha que coisa maravilhosa, coisa incrível, né? Então aqui, veja bem, a crisálida de consciência que reside no cristal. Então o Calderaro está dizendo que nos cristais já existe uma inteligência, só que é uma consciência ainda que está em crisálida, está dormente. Não há uma consciência do eu. Existe uma inteligência matemática nos cristais. Tá? Existe uma inteligência matemática nos cristais. Os cristais, se vocês forem procurar, se eu não me engano, eles são em 7 grupos, os cristais, né? Conforme a geometria dos cristais. Tá? Então tem vários nomes lá difíceis que eu não lembro agora, que são as classes dos cristais conforme o formato deles, conforme a geometria deles. E a geometria segue as linhas matemáticas, né? É isso que é interessante. Segue as linhas matemáticas para formar formas geométricas, tem que haver uma matemática ali. Tá? Exatamente, Diana, o vírus, conforme até o que Hernani Guimarães Andrade ensina nos livros dele, né, que é um estudioso maravilhoso já que faleceu, né? E o Hernani falava assim, olha, os vírus, eles são a transição entre o mineral e o vegetal. Por quê? Porque ele tem já a capacidade de se reproduzir, né? Ele tem um material genético, mas ele tem uma forma cristalizada, né? Ele tem uma forma de cristal, né? Então ele seria uma transição dos cristais propriamente dito com os seres propriamente vivos, né? Como se a vida de fato, né? Como nós chamamos, né? Como se ela começasse ali, praticamente, né? Então é interessante, né? A Diana, poxa, que lindo. Quando vejo um vírus, fico encantada com a beleza, né? Tá? Então seria mais ou menos assim, né? Então vamos lá. Então a crisálida de consciência que reside no cristal, a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Quer dizer que essa experiência daquele cristalzinho que está rolando no rio, né? É apenas mais um cristalzinho insignificante, né? Mas ao mesmo tempo tão significante, né? Tão significativo. Ali está havendo um processo liberatório de consciência, pessoal. Nós não sabemos como, nós não sabemos de que forma, mas é o que o Calderaro está ensinando. Aquele cristalzinho, aquela crisálida de consciência que está rolando no rio, está havendo, pois é, né? Uma pedrinha ali, né?
ele está em processo liberatório, mas processo liberatório que vai levar centenas, milhares de anos, né, pessoal? Vamos lá. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. Olha que coisa fantástica, pessoal. O Caldeirado ensinando pra gente, olha as árvores, né? As árvores, pega aquelas sequoias lá, gigantescas, né? Que levam, né? Quanto dura aí? Séculos aí uma sequoia? Não é assim, pessoal? Né? Está desenvolvendo a memória, né, Sueli? Está desenvolvendo a memória, é lindo isso, porque conforme as estações, né, as folhas caem, né, aí daqui a pouco ressurge de novo, né, as folhas, aí as flores, os frutos, daqui a pouco começa a secar, cai, conforme as estações, conforme os anos vão passando. E olha que ela grava tudo isso. Se você corta uma árvore, você vê aqueles anéis da árvore, dá para medir a idade da árvore, né? Por quê? Porque ela traz uma memória. Ela traz uma memória, né? Ela registra as mudanças, né? Pelas quais ela passou, né, Ana Cláudia? Interessante, né? Além do que, vamos acrescentar mais uma coisa, um detalhe interessante aqui. Além do que, nos vegetais, nós estamos desenvolvendo a circulação. Né? A nossa circulação sanguínea, ela começou a ser exercitada nos vegetais, no sistema de seiva dos vegetais. Né? Interessante, né? Então, o André Luiz, ele chega a dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, ele chega a dizer assim, que a mudança, que a diferença essencial da seiva para o sangue é a mudança de um átomo de magnésio por um átomo de cobre. É a substituição na molécula que compõe o sangue ali, né? De um átomo de magnésio, se eu não me engano, né? Magnésio, por um átomo de cobre. Que nosso sangue ele é rico em cobre, né? Faz parte da formação aí do sangue o elemento químico cobre, né? Então, muito interessante. O André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. Então, as árvores, as plantas, com todo o sistema de raiz, caule, folhas, galhos, folhas, né? A fotossíntese e tal, ela está aprendendo a fazer essa circulação da energia, né? Que a sustenta, tá? Então, é muito interessante isso, né? Só para a gente ter ideia, o que Caldeirado quer dizer aqui é que a evolução ela foi gradual, né, pessoal? Ela foi ao longo de milhares e milhares de anos, não foi de uma forma mágica, né? Foi ao toque de muitas experiências, né? A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende os rudimentos do amor. Tá? Então a fêmea que está ali lambendo as crias, ela está exercitando o afeto. Ela está exercitando os rudimentos do amor, do contato afetivo com as suas crias, né? Com o outro. Né? De uma forma ainda rudimentar, mas já está exercitando, né, as emoções, os sentimentos, o contato afetivo, né, com as suas crias, né? Quando está desparasitando um ao outro, pega os macacos, por exemplo, um desparasitando o outro, né, tirando os carrapatos e tal, está exercitando também esse cuidado que nós temos uns com os outros,
Então é um início já importante, né? É, continuando aqui, né? O símil, guinchando, organiza a faculdade da palavra. É piolho, né? Carrapato. Olha só, o símil, né? Aqueles que se assemelham a nós, né? Os símios. Boa noite, Léo. Um abraço. É, eles fazendo aqueles barulhos, aqueles guinchos, né? Eles estão exercitando a palavra. Estão exercitando a palavra. Tem estudos dentro da psicologia que indicam que palavra e pensamento surgiram juntos no processo evolutivo, antropologicamente falando. Né? Pensamento e palavra teriam surgido juntos, porque ao mesmo tempo que a gente começa a emitir certos barulhos cada vez mais organizados, né? Compreensíveis, a gente vai elaborando o pensamento cada vez melhor, para depois emitirmos barulhos mais compreensíveis, formulando as primeiras sílabas, os primeiros, né? As primeiras formas de comunicação, na verdade, né? As primeiras formas de comunicação que vão se aprimorando. Pensamento e palavra, né? Então, estão exercitando aí a palavra, né? É, em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade, somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre Ele e nós, os seus filhos. Tá? Então olha que bonito, né, pessoal? Né? Deus criou o mundo, mas nós estamos longe ainda da perfeição. Nós estamos longe da obra acabada. Nós somos a obra, né? E nós somos o autor, vamos dizer assim, no sentido em que nós vamos nos construindo. O autor supremo é Deus, né? Mas nós vamos nos construindo, nós vamos nos aperfeiçoando. Né? É muito importante nós percebermos isso. Né? Deus está em nós. Nós temos o potencial superior e vamos nos construindo progressivamente. Né? Ainda não estamos prontos, né, Diana? Nós estamos em meio à jornada. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero alcançar a evolução. Não, nós não vamos alcançar a evolução. Nós estamos em evolução. Nós podemos alcançar uma evolução maior, aí sim. Né? A evolução é o caminho. Eu gosto daquelas frases que falam assim, né? Porque elas ajudam a gente a se organizar, né? Ela fala assim, a evolução é o caminho, né? A perfeição é a meta e a reencarnação é o meio, pelo menos no nível físico, né? Porque depois que a gente sair do nível físico aqui, já não vai precisar mais reencarnar, né? Mas para nós, pelo menos seres humanos aqui no nível físico, a evolução é o caminho, tá? É a jornada, né? A meta, a perfeição é a meta e a reencarnação é o meio, através do qual a gente chega lá, né? É por isso que Jesus falou, né? Só aquele que nascer da água e do Espírito poderá ver o reino dos céus, né? Então, somente reencarnando, nascer da água, porque nós temos que voltar sempre através da água, né? No útero materno, a vida ela surgiu na água. Oi Marcelo, um abraço, seja bem-vindo, viu? A vida surgiu na água, como a gente falou, no berço dos oceanos, tal. E ainda hoje, toda vez que nós vamos reencarnar, nós temos que renascer da água, tá? Boa noite, Marcelo. Certo? Então vamos lá. Ok.
O mentor silenciou por instantes, sem que me acudisse ânimo suficiente para trazer qualquer comentário aos seus elevados conceitos, né? O André Luiz não tinha nem palavras, né? O André Luiz não sabia nem o que falar, né? Eu falei, meu Deus do céu, né? Nunca tinha pensado nisso, né? Que grandeza, né? Mas a gente se assusta até, né, com esses conceitos, né, Flor? A gente se assusta, vendo, meu Deus do céu, como a vida é perfeita, como tudo se encaixa, né? Como as leis divinas são perfeitas. Então. Então ele ficou quieto, ele não tinha palavras, né? Nesse momento aqui. Logo após, indicou-me a medula espinhal e continuou. Creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Né? Então, o Caldeirado falando, olha, nós não precisamos, eu creio que não precisa fazer uma grande digressão, né, a respeito do longo drama da vida evolutiva nossa. Né? Desde a ameba, mas mesmo assim ele vai fazer. Ele vai fazer uma análise aí da evolução. Desde a ameba, que nós já fomos amebinhas no oceano, né? O Joel que gosta quando eu falo isso, né? A gente brinca bastante, né? De manhã, quando a gente estuda, né? O Joel é um amigo nosso aí. Desde a ameba, né? Porque nós nascemos no berço do oceano e nós fomos aumentando de complexidade devagarzinho, né? Mas nós começamos em organismos muito rudimentares. A ameba é um organismozinho rudimentar. Embora já tenha uma certa evolução, mas comparando ao nosso organismo hoje, é um organismo extremamente rudimentar, né? Então, desde a ameba, na tépida água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando invariavelmente, para adquirir movimento e músculos, faculdades e raciocínios. Experimentamos a vida e por ela fomos experimentados. Milhares de anos, né? Como a gente já falou aqui, né? Então, olha só, né? Nós experimentamos a vida e por ela fomos experimentados. Seleção natural, né? Vai aprimorando os organismos, vai mudando a genética, as mutações vão ocorrendo. Elas ocorrem até hoje, as mutações, e vão continuar ocorrendo, porque é a maneira de existir o progresso, a evolução, né? Para organismos mais aperfeiçoados, né? As páginas da sabedoria hinduísta são escritos de ontem, e a boa nova de Jesus é matéria de hoje. Se a gente for analisar nessa escala de tempo aí, de milhares e milhares de anos, o que surgiu no Bhagavad Gita lá, no Vedanta, isso aí é matéria de ontem, né? E o que Jesus falou é matéria de hoje. Foi dado agora, há pouquinho tempo, né? Tá? Então, comparadas aos milênios vividos por nós na jornada progressiva. Por isso que a Joana de Ângeles fala nos livros dela, né? Assim, olha, porque justamente o ser humano, hoje, o ser humano, ele transitou um largo período nas fases anteriores, animais, né? Instintivas, tal. Ele tem dificuldade hoje de superar os instintos, porque nós transitamos um largo período, né? O nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, comportamental, emocional, né? Nós estamos entre o futuro que nos chama, convidativo, iluminado, né? E entre o passado, que guarda expressões animalescas, expressões grotescas, né? Agressivas, a lei do mais forte, a lei da selva, né, pessoal? Então é um desafio para nós nos conhecermos, nos iluminarmos e transcendermos. Esse é um desafio que nós temos pela frente, mas viável, possível, completamente possível, né? Então é isso que os espíritos vão explicando para a gente, né? Depois de fazer com a destra significativo gesto, prosseguiu. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial,
repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Deixa eu ver o que a Diana colocou. A maior parte da nossa existência atual foi nos animal selvagem, né? Você quer dizer assim, a maior parte da nossa existência como um todo, né, Diana? Da nossa existência espiritual, né? Então, exatamente, a maior parte da nossa existência, desde que nós fomos criados, vamos pensar assim, não foi na fase humana, foi na fase animal, foi nas fases anteriores aí, tá? A fase hominal é a menor parte, é a fase mais atual que a gente está vivendo e mais rápida que nós vivemos é a fase de agora. Só que porque nós encontramos, nós já conseguimos encontrar o raciocínio, o pensamento contínuo, o livre-arbítrio, né? Boa noite, amado, seja bem-vindo. Então o nosso progresso está se dando muito rápido agora. Até a Joana fala isso nos livros dela, no Ser Consciente, quando ela fala nos níveis de consciência, ela fala assim, até que nós desenvolvamos a vontade. Por que a vontade? Porque o ser, quando ele é movido pelo instinto, ele não tem vontade. A vontade é atributo do ser consciente, do ser que pensa. Ele tem atos voluntários. Os animais não têm atos voluntários. Eles são movidos por uma força instintiva. Não é a escolha, não tem escolha, é aquilo e pronto. Tá com fome, ele vai lá, ele vai atrás da presa, não vai pensar, será que eu vou, será que eu não vou, não sei, acho que vai chover, tá? Né? Por isso que no livro dos Espíritos, na parte que fala sobre o instinto e a inteligência e instinto, né? Fala assim que o instinto não erra. Os Espíritos respondem para Kardec que o instinto não erra. Porque o instinto ele já foi experimentado, foram experiências que foram experimentadas muitas e muitas vezes e já automatizou. Então o instinto não erra. O que erra é o nosso livre-arbítrio, né? Porque nós estamos com um instrumento novo, que é o livre-arbítrio, que é mais atual, que é mais recente, né? E a gente não sabe direito ainda como lidar com esse recurso. Então nós temos opções. Ah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu vou? Será que eu fico? Né? Então a possibilidade de erro é maior do que aquilo que nós experimentamos milhares e milhares de vezes. Né? E nós fixamos no instinto. Ok, pessoal, tá ficando claro? Eu sei que é um assunto que às vezes puxa um pouco, né? Mas eu acho que tá dando, né? Tá, né, Flor? Ok. Tá joia. Ok, Marcelo. Então vamos lá. Nós temos mais uns minutinhos aqui, né? Então ele está falando que o sistema nervoso, nós temos o cérebro inicial, nós temos a vida nervosa inicial nos nossos nervos esparramados no corpo todo, na região da medula espinhal, é ali que começa o sistema nervoso. É ali que começa, os nervos esparramados no corpo todo, né? Todos os nervos e gânglios que saem da medula espinhal ali, né? Por quê? Porque aquilo ali foi a primeira estrutura a ser produzida evolutivamente. Os cientistas sabem que a evolução ela se deu para cima e para frente. Tá? Isso eu aprendi na psicologia lá, estudando psicologia comparada, né, parte biológica. A evolução se deu para cima e para frente. Os organismos rudimentares, eles não tinham a estrutura cerebral que nós temos hoje. Eles tinham uma certa ramificação nervosa, tá? Eles tinham alguns nervos, né? Alguns nervos, algum tecido nervoso ali, né? Com alguma sensibilidade que provocava determinadas reações, tá? No seu organismo, fazendo-o mover-se, fazendo-o defender-se, tá? Retrair-se ou relaxar, né?
Então, era muito rudimentar, nós não tínhamos um cérebro. Veja bem, essas estruturas foram se aperfeiçoando, foram aumentando de complexidade, foi surgindo um centralizador desses estímulos, um começo de cérebrozinho ali, né? Bem pequenininho, bem simplificado, né? Bem rudimentar, que foi se desenvolvendo, se aumentando de complexidade ao longo das espécies, né? Da evolução e tal, até chegar na possibilidade que nós detemos hoje, né? Com essas três regiões distintas do inconsciente, do consciente e do superconsciente, é que nós não chegamos nisso aqui ainda. Mas essas três regiões que o André Luiz reparou que havia luminosidade diferente nelas, né? Então, nós estamos falando aqui dessa primeira parte, do começo do sistema nervoso, que tem muita relação, né, com os nervos em todo o nosso corpo e com a medula espinhal. Ali começa a nossa vida nervosa, vamos dizer assim, né? Mas depois, nós já estamos acabando aqui, nós vamos dar uma paradinha. Na semana que vem nós vamos ver essas três regiões, nós vamos analisar essas três regiões, tá? E com mais detalhes para a gente entender melhor como é que nós estruturamos isso. A próxima sexta